Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão, é mais que informação. Mulher em questão. Boa tarde! Pois é, isso é só uma brincadeira, não é mesmo? Porque hoje o nosso programa Mulher em Questão vai falar de cinema, meus amores. Sejam todos bem-vindos aqui no Jornal ABC Repórter, começando mais um programa Mulher em Questão. E ao meu lado, ele que é cineasta, professor de cinema, Web Júnior, meu amigo querido, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês e todo o público do Mulher em Questão. Poxa, que bacana. E você sabe que o Vebs, ele é assim, um apaixonado pelo filme do Star Wars. E aí eu falei, poxa, então vamos falar sobre isso, porque inclusive tem agora, né, nas férias, um filme que está no cinema, inclusive, né, Vebs? Exatamente. Estreou em 14 de dezembro o filme Os Últimos Jedi. E é mais um filme onde a Lucasfilm, a antiga empresa do antigo diretor e criador da obra, George Lucas, aos cuidados da Disney. Mas assim, embora muita gente tenha um pensamento que a Disney, né, vai deixar tudo infantil, não. Star Wars é uma obra que continua aos cuidados da Lucasfilm e, já que o programa Mulher em Questão, podemos falar da representatividade feminina, né? Quem toca o barco hoje em dia em Star Wars é uma produtora executiva chamada Kathleen Kennedy. Olha só, e ela está revolucionando? Exatamente, porque por muito tempo Star Wars era coisa de moleque. Verdade. E agora Star Wars tem tido uma representatividade feminina, protagonistas femininas. Isso tem atraído muito público novo para Star Wars, em especial as meninas, mulheres, por que não? Até porque também, como nós estávamos há pouco conversando, muitos dos atores também têm mudado, né, Vebs? Até por conta da idade também, acho que pelo fato de ter mudado também de produtora, de direção, de repente eles estão querendo fazer algo mais contemporâneo, mais moderno, com uma outra linguagem. Star Wars consegue ficar aquém de tempo, né? Porque fala em algum lugar, numa galáxia distante, então é atemporal. Mas, se a gente pensar fora do filme e pensar em produção, tem uma questão muito importante de se pensar que boa parte desses atores já estão partindo, né? Nossa querida Carrie Fisher, eterna princesa Leia, partiu faz um ano, né? Um pouco mais de um ano. E boa parte desses filmes novos tem tratado da substituição de protagonistas. Então, antigamente a gente tinha ali um trio de heróis, que era o Han Solo, Harrison Ford, e o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, e a princesa Leia, a Carrie Fisher, né? E agora estão sendo substituídos por Finn, que é o John Boyega, né? Um ator da representatividade de raça negra. Temos a Rey, a Daisy Ridley, né? Que é uma protagonista do filme, a mulher. E o Paul Dameron, que é o Oscar Isaacs, né, que são o trio dos heróis a virem substituir esse trio antigo que a gente conhece. Olha só, e quem é fã de Star Wars, assim como você, o que pode esperar desse filme que está agora em cartaz, com relação aos outros, de novidade? Tem que vir preparado, porque boa parte de Star Wars antigamente fazia parte do universo do George Lucas. Então você pega os primeiros filmes, o Guerra nas Estrelas, que é o depois, posteriormente chamado de A New Hope, é de 77. Depois você vai ter Império Contra-Ataca de 80 e O Retorno de Jedi de 82. É o que a gente chama de trilogia clássica. Trouxe uma geração de fãs. Aí essa trilogia clássica ela teve uma remasterização em 97 e gerou ali uma segunda horda de fãs, um reaquecimento. O termo que a gente usa para os fãs é fandom, tá? Então, teve um segundo aquecimento de fandom. Aí, com a tecnologia, o George Lucas pensou, acho que dá para contar a história de quem é aquele Darth Vader, porque esses filmes de 77, 80, 82 são chamados de episódio 4, 5, 6. Então, ele quis contar o 1, 2, 3. Então, em 99, ele fez a Ameaça Fantasma. Em 2002, ele fez o Ataque dos Clones. E em 2005, ele terminou com A Vingança do Sith. São chamados de trilogia prequel, porque são as prequelas, né, popularmente chamado, que eles vão anteceder, né, essa trilogia clássica. Muito criticado,
porque, embora com excelentes ideias, alguns aficionados tiveram uma expectativa muito grande, né? E fã de Star Wars, a gente tem um apelido que chama fanboy. E os fanboys, eles tinham uma expectativa acima do normal. E o filme, de novo, ele conseguiu, de certa maneira, revolucionar o mercado de cinema, mas de que maneira? No fluxo digital de se pensar cinema. Então, a gente tem uma série de diretores que pensam cinema digital. A gente teve uma revolução. Hoje em dia, a gente vê muito cinema 3D porque o James Cameron fez Avatar. E o Avatar revolucionou. Verdade. Parte de uma luta contra a pirataria que o cinema tem é esse mercado de cinema 3D. Então, Avatar é mais um filme interessante de se analisar no mercado digital. Aí você tem o Robert Rodrigues fazendo, por exemplo, Sin City, né? Você tem o Zack Snyder fazendo 300. Então são filmes que como fala, feito todo em fundo verde, em chroma key. Então ele é um filme que se preocupou em gravar digital para que esse workflow, ou seja, da passagem do digital para pós-produção, fosse imediata. E assim que o filme estivesse pronto, também se pensasse a exibição desse tipo de mercado de cinema em digital. Hoje, quando nós vamos no cinema, já não é, você não ouve mais barulhinho do rolo de cinema, projetando. Não, ele é Digital Copy Package, né, DCP. Então, houve uma revolução. Embora o fanboy de Star Wars ele tenha um pouco de raiva porque ele criou muita expectativa no episódio 1, 2, 3, os filmes têm sim uma revolução digital no mercado de cinema. O que aconteceu é que aí entra um lado pessoal que eu acredito. Quando você tem o cinema muito ao controle de alguém, você tem poucas pessoas para te questionar. Se a gente pegar o George Lucas na década de 70 e 80, quando ele fez a trilogia clássica, ele dirigiu primeiro. O Império Contra-Ataque foi dirigido pelo Irving Kershner, né? E o Retorno de Jedi pelo Mark Wand, assim. E esses diretores brigavam com o George Lucas. E o George Lucas é um cara que precisa de algumas afrontas para que o filme aconteça. Quando você tem um filme inteiro ao seu controle, ninguém te questiona. Então, é por isso que às vezes eu acredito que as prequels, né, de episódio 1, 2, 3, sejam filmes que os fãs peguem tanto no pé. Então, com as prequels vieram a terceira geração de fãs. Aí depois de um tempo, em 2012, foi vendido a franquia para a Disney. Então a Disney, ela não mete muito bedelho ali no Star Wars. Por quê? Ela ganha já com porcentagem de brinquedo, de jogos, de revista, de livro. Toda a função criativa de Star Wars continua num grupo que a gente chama Story Group, e quem manda nesse Story Group é a Kathleen Kennedy. Então, uma das primeiras coisas que ela fez quando ela comprou Star Wars foi tratar da representatividade feminina. Então, temos ali, em 2015, tivemos o Despertar da Força. Tivemos no 2016 o Rogue One, uma história de Star Wars, que é um spin-off. É uma história à parte dos filmes numerais. Uhum. E tivemos agora, no finalzinho do ano, e temos aí nas nossas férias, Os Últimos Jedi. Que bacana. E o que eu acho legal também, assim, como você falou, não só o número de fãs que nós temos no Brasil, que acho que não dá para contar, né, Vebs? Você que faz parte de tantos grupos, é muita gente. Bastante. E também eu fico, assim, sempre muito impressionada, hoje, atualmente, principalmente nos shoppings, o que a gente vê de produtos, não é? E não é nada muito barato, não é? Porque o que tem que pagar, não é? De royalties, eu imagino, é muito caro. Então, e virou moda realmente, não é? Desde das crianças, eu vejo pelo meu filho, meu sobrinho, até adultos que já estão aí com seus quase 50 anos, né? Você sabe que é uma missão extremamente difícil você fazer um filme que possa dialogar com várias faixas etárias. É impressionante. Como você consegue fazer um filme que vai dialogar com uma criança, que você vai dialogar com um senhor, né? Quando o George Lucas fez a série, ele pensou em dialogar com um pré-adolescente de 12 anos. Porque boa parte das duas trilogias, ele trabalha o que a gente chama psicologicamente, ou até filosoficamente, da jornada do herói das mil faces, o poder do mito, que é daquele filósofo Joseph Campbell. Então ele vai recorrer às mitologias gregas, egípcias e tal, para mostrar como existe a formação de arquétipos. O que são arquétipos? É tudo aquilo que faz parte da criação das pessoas, de como se forma um caráter. Então, o Lucas, quando ele inseriu a ideia de diluir Campbell em seus filmes, ele pensou em trabalhar com aquele pré-adolescente de 12 anos.
Hoje, aquele pré-adolescente de 12 anos que assistiu Star Wars, são pessoas da minha idade, assim, da sua, assim, que tá ali teimando em ver, porque é um mergulho de volta a esse mundo dos sonhos, a capacidade de sonhar, de acreditar. Aí entra um grande embate, né? Porque o fã antigo começa a discutir com o fã novo, aí dentro do fandom existe uma briga sobre o que comprar. Então tem uma turma que não está gostando muito da ideia desse filme, você quer saber? Quer que eu explique por quê? Sim, por favor, a gente tem 3 minutos. Beleza, sem problemas. Acontece que é o seguinte, Por isso a polêmica. existe uma polêmica aí, porque o George Lucas ele comandava a primeira e segunda trilogia e ele vende a ideia, o que eu duvido muito, de que tudo estava escrito já. Então a gente tem uma ideia de quase que um adivinha o que quer que acontecer. Então a galera pegava e pensava a maneira que o George Lucas pensava. Então, devido ao universo expandido, que faz parte de quadrinhos, games e livros, a galera começou a entender o mecanismo do Lucas ou da equipe que o Lucas tinha. A partir do momento que isso foi para a Lucasfilm, para Disney e para Kathleen Kennedy, eles estão tentando desviar. Porque, embora o episódio 7 e 8 eles tenham ainda alguma rima visual com os filmes da trilogia clássica, há uma busca de inovação. Então, o que acontece? Esse filme ele tem uma mensagem agressiva, posso dizer, de que o fã tem que abandonar o passado e abraçar o futuro. A um dado momento, um dos personagens diz assim, tais coisas têm que ficar no passado, devem morrer. É daqui para frente. É ali que o filme abandona a sua postura de história ali dentro daquelas 2h30 e diz ao fã fora da tela, amiguinho, os tempos estão mudando, seus heróis estão morrendo, é hora de crescer. Ah, não, aí é muito triste. Olha, eu vou assistir agora, depois de tudo isso, depois de toda essa explicação. Sem dúvida, agora eu fiquei bastante curiosa. Mas realmente é uma grande polêmica que eu também acredito que faz parte de todo um jogo de marketing, não? Que para eles isso também é muito bom. Isso é vendido, né? Quer queira ou não, desde quando foi em 2015 Os Últimos Jedi, você tinha algumas polêmicas. O protagonismo da atriz Daisy Ridley, interpretando Rey, já é uma quebra de paradigma. Um Stormtrooper negro é uma quebra de paradigma. E é legal isso, porque ele abre o mercado. Ele é um convite a todos virem gostar de Star Wars na sua plenitude. Só que o fã antigo, às vezes conservador, ele começa a não gostar, aí tem uma briga interna. Eu acho interessante, eu acho que nenhum filme deve passar como entretenimento. O filme ele tem uma obrigação de tirar a gente da zona de conforto e refletir sobre certas coisas. Isso é cultura, né? Até porque nós estamos nessa fase também, não é, Vebs, de quebra de paradigmas e também assim de inversões de valores. Eu acho interessante Então, você comentar disso daí. A um dado momento do filme é incrível que sempre Star Wars tem, no meio de grandes 2 atos, um respiro. E nesse respiro tem uma hora que os personagens vão num planeta de pessoas alheias aos problemas do mundo. É um paralelo do que tem atualmente no mundo. Vale a pena ver. Que bacana, olha, eu fiquei muito feliz com a sua presença, obrigada. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar sobre cinema, não só Star Wars, mas eu espero que essa seja assim a primeira de muitas, que você possa voltar, quem sabe talvez uma vez por mês, ver um tempinho lá na sua agenda para a gente falar sobre cinema e levar mais informações para os nossos telespectadores. Com certeza. Posso aproveitar e avisar dos sites de Star Wars que temos? Bom, eu escrevo no site sociedadejedi.com.br, ele faz parte de um master plan chamado União Star Wars, que é uma união de todos os sites de Star Wars. E umas armaduras como essa podem ser encontradas no Armeiros SW, faz parte do Facebook também. Procure por lá e obrigado por ter ouvido aí todas essas histórias. Poxa, que bacana. Meus amores, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais Mulher em Questão. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem, tá certo? Um beijo enorme e até amanhã. Fique à força. Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento